Oi gente, tudo bem? Gabi aqui e sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, gente, vai ser mais um bate-papo com vocês, tá? Eu tô sentada aqui no tapete com o meu cafezinho, lá fora tá um dia chuvoso, tá meio friozinho aqui, então quis trazer um pouco mais de bate-papo pra gente poder conversar um pouquinho. Eu não fiz nenhum vídeo aqui contando um pouco mais da minha história, então esse vídeo vai ser um pouco disso, contando um pouquinho sobre mim, como que aconteceu essas coisas, como que eu morei em 3 países, desabafos aí sobre a vida de imigrante, né, os prós e os contras, a culpa, várias coisas aí que eu gostaria de compartilhar com vocês aí sobre a minha experiência, né, como imigrante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você já se inscrever no meu canal, deixa o like aí pra você não esquecer, deixa algum comentário aí, seja gentil no seu comentário, por favor, e fazendo isso você já vai me ajudar muito. Me segue lá no meu Instagram também, lá eu também compartilho muitas outras coisas. Então é isso, bora pro vídeo de hoje. Antes de eu começar a contar aqui pra vocês algumas coisas sobre essa vida de imigrante, vou precisar falar um pouquinho sobre mim, né? Sobre quem eu sou, de onde eu vim. Bom, gente, no canal aí tá Gabi, mas meu nome é Gabriele, né? Não é Gabriela, é Gabriele. O mundo aí confunde um pouquinho. Eu tenho 24 anos e eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, né, gente? Desde muito nova eu gosto dessa coisa de viagem, gente. Então eu sabia que de um jeito ou de outro a minha vida ia ser mais ou menos isso. Assim que eu me formei no ensino médio, eu fiz um curso de comissária de voo lá no Brasil. Fiz todas as provas, me formei. Não cheguei a exercer a profissão porque logo depois que eu me formei já aconteceu isso tudo de eu me mudar, então eu nunca cheguei a trabalhar aí na função, mas é uma coisa que eu amo bastante. Eu adoro aviação, adoro tudo sobre viagem, sempre, desde nova, assisti muitos vídeos aí sobre intercâmbio, mas não sabia como isso ia acontecer na minha vida, né? Mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu tentei estudar sobre outras coisas, mas não tem jeito, que eu gosto mesmo de falar sobre viagem, viajar. Meu sonho é que meu trabalho seja esse, sabe? Tipo, Estevão pelo mundo. Então é isso, né, gente? Vamos engajar aí no meu canal que aí vocês já me ajudam, tá? Que um dos nossos sonhos é pegar uma van e transformar ela em casa, sabe? Tipo um motorhome e passar aí um tempo viajando e conhecendo vários lugares. Então, quem sabe aí no futuro vai ser uma coisa que vocês também vão ver aqui no meu canal, porque a gente gosta bastante disso, de viajar. Sempre vai ser um assunto que eu vou falar muito aqui no meu canal. Então, como que começou toda essa história, gente? Eu me casei bem cedo, eu me casei com 19 anos. E aí, logo depois que a gente se casou, a gente foi passar uma lua de mel nos Estados Unidos, porque eu tinha familiares lá, então a gente foi pra lá pra conhecer. Indo lá, a gente se encantou, né, gente? A gente adorou tudo lá, gostamos muito. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a preparar tudo que a gente podia, dinheiro, documentação, ajeitar todas as coisas que a gente podia pra gente poder morar um tempo nos Estados Unidos. E foi isso que a gente fez. A gente não fez festa de casamento, tudo poupando pra isso, que a gente já sabia que a gente queria ir morar lá nos Estados Unidos. E, gente, no início meu marido falava que ele nunca ia morar fora, tá? Hoje em dia, ele é pior do que eu com isso, tá? Então, assim, a gente foi, se encantou, gostamos, fizemos tudo. E aí nós fomos morar na Califórnia, né, em Los Angeles. Ficamos lá por 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, algo assim. Fizemos coisas maravilhosas, fizemos muitas viagens, conheci lugares incríveis. Foi muito legal, consegui, né, ficar imersa aí no inglês, aprender muito mais do inglês, conversar com pessoas. Foi uma experiência muito legal pra gente. A gente, nossa, foi na Disney, Universal, várias viagens incríveis. Compramos muita coisa, né? Que lá você vai para os Estados Unidos e você compra muita coisa. Foi um período muito legal da nossa vida, mas a gente já sabia que a gente não ficaria lá para sempre, porque lá vocês sabem, né? É complicado. A situação de se legalizar para morar lá é muito mais complicado. Então a gente já sabia que o nosso período lá seria bem curto mesmo, né? Seria o tempo que a gente pudesse ficar. E assim a gente fez. Depois daí a gente decidiu que a gente ia sair de lá e vir pro Brasil para poder ajeitar a nossa documentação, pra gente poder vir pra Europa, né? Meu marido tinha direito aí à cidadania daqui da Europa, tanto portuguesa quanto italiana. Tinha aí essas 2 opções. Então a gente foi pro Brasil para poder resolver essa documentação. Chegamos lá, passamos 6 meses lá e também foi um período assim que a gente viu que é muito diferente. Parece que a gente não se sentia mais de lá, era muito estranho, tudo já era estranho pra gente, a gente já achava que a gente não combinava mais com o lugar. E a gente passou lá 6 meses, mas no 10º dia, né, depois de ter matado a saudade de toda a família, óbvio,
a gente já queria vir embora, gente, é sério. Não sou aquelas pessoas que gostam de falar que, ai, nunca mais eu vou voltar a morar no Brasil. Eu não gosto de falar disso. Eu sei que tem muitas pessoas que falam isso, ai, não volto nem pra passeio e tal. Eu não gosto de falar disso porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então eu nunca falo nunca. Eu não sei, talvez um dia a gente precise voltar por causa de algum familiar que tá precisando ou por causa de alguma coisa aí que tá acontecendo, né, que ultimamente tá acontecendo aí bastante coisa no mundo. Então, obviamente, né, se acontecer alguma coisa, nós voltaríamos pra lá sem problema nenhum. Mas se a gente puder escolher, não é o local que a gente quer estar, que a gente quer construir mais a nossa vida. Principalmente, né, gente, no Rio de Janeiro. A gente vem do Rio de Janeiro. Então, assim, pra mim, os 6 meses que eu passei lá foi muito complicado. Porque depois de um tempo aí nos Estados Unidos vivendo tranquila, fazendo todas as minhas coisas sozinha, a gente volta pro Brasil e eu fico com medo. Uma vez a gente saiu pra ir no cinema, meu marido pegou a última sessão e o filme ia acabar 1h pouca da manhã. E eu tava assim, desesperada, porque do cinema, do trajeto até em casa, pode acontecer muita coisa, pode ser abordada. E eu ficava assim, cheia de medo. Eu tinha medo de usar minhas coisas, tipo, meus acessórios, minhas joias. Eu queria andar, tipo, desarrumada, eu não queria usar nenhuma roupa que chamasse atenção, que fosse de marca, assim, porque eu tinha medo. Toda vez que a gente parava, né, num semáforo, assim, eu queria esconder meu telefone. Eu não conseguia dirigir lá sozinha, sair pra dirigir assim. Então, pra mim, me privou muito de muitas coisas. Então, não é legal você sair e ficar o tempo todo com medo, coisas assim. Muito difícil se acostumar com isso de novo, né, gente? Eu sempre falo, a gente se acostuma com o que é bom, né? O que é ruim, a gente se desacostuma rapidinho. Então, assim, pelo menos não no Rio de Janeiro, né? Se um dia a gente voltasse pro Brasil, se a gente precisasse voltar pro Brasil, é claro pra gente que a gente não vai mais morar no Rio de Janeiro, pelo menos. Porque tem estados aí do Brasil que são mais seguros, que são mais tranquilos, né? Que não é o caso aí do Rio de Janeiro, né? Então a gente passou esses 6 meses lá, tirando nossos documentos. Nós fizemos a cidadania do meu marido, né? Que aí ele tendo, eu conseguiria morar com ele em qualquer país. Porque pra mim ainda demora um pouquinho mais. Eu já posso tirar, mas ainda demora algum tempo. Então, por agora, pra gente tá de boas. Onde ele morar aqui, eu posso morar com ele. Então, tá super tranquilo enquanto é isso. Então, a gente fez a nossa cidadania e fomos pra Portugal. Eu também já tava com família lá em Portugal. Ele também já tinha família lá, o idioma ia ser mais fácil. Nós fomos pra Portugal, gente. Eu até postei, assim, o texto quando eu fui, que era como se eu estivesse chegando em casa. Eu tava me sentindo em casa, eu tinha certeza que Portugal ia ser uma casa pra gente, que a gente ficaria lá pra sempre. Esse sempre foi o nosso desejo. Aconteceu todas essas coisas aí, de Portugal ficar muito caro, custo de vida em relação ao salário. Eu gosto bastante de Portugal, mas o país tem os seus defeitos aí, como todos, como o Brasil também tem. E eu acabei de falar aqui pra vocês que eu tinha medo de morar lá. Então, assim, eu também falo dos pontos negativos do meu país de origem. Pontos negativos, então, tem em todos os lugares. Mas a gente teve aí essa oportunidade de vir aqui pra Bélgica, né? Então a gente falou, por que não? Ainda somos novos, não temos filhos, então, tipo, a hora que a gente tem pra arriscar é agora, né, gente? Porque quando a gente tiver filhos, com certeza a gente vai ter que pensar muito mais antes da gente fazer alguma coisa. Então a gente decidiu vir, aproveitar, conhecer essa nova cultura, aprender aí talvez um novo idioma, né, o francês. A Bélgica é um país que está muito bem localizado, tem França, Alemanha, Holanda, Inglaterra do outro lado, então assim, é um local muito bem localizado. Nós estamos gostando bastante de morar aqui na Bélgica. Então, né, gente, tendo contado aí pra vocês a história de por que a gente se mudou de país aí tantas vezes, né? Não era planejado, nunca foi acontecendo. E é isso, gente. Eu vou morar aqui na Bélgica pra sempre? Não sei. Eu aprendi que eu não controlo nada da minha vida. Eu acho que, assim, há 5 anos atrás, antes de eu sair do Brasil, eu não imaginava como ia estar minha vida e o que ia acontecer. Então, assim, eu não tenho como prever como vai estar daqui a 5 anos. Acho que só Deus sabe. Mas a gente vai vivendo aí, vamos vendo o que Deus tem pra gente sempre. Bom, gente, a vida de imigrante é muito boa, né? Ela te permite muitas coisas. Ela permite que você alcance seus objetivos muito mais rápido, que você conquiste coisas, seja materiais ou seja coisas pessoais, né? Sonhos. De você visitar um lugar, você consegue viajar a muitos países muito mais fácil, né? De maneira muito mais acessível. Então, a vida de imigrante tem sim muitas coisas boas, é muita oportunidade, você aprende muito, você cresce. Eu acho que assim, eu sempre falo, eu acho que eu tenho 24 anos, mas parece que eu tenho muito mais, porque de tudo que eu já vivi, de tantas pessoas que eu já conheci, se eu parar assim pra pensar, gente, eu conheci gente de muitos lugares do mundo e eu aprendi várias coisas. Eu sei como é a vida em muitos lugares,
Tipo, eu sei andar em lugares que às vezes você vê na televisão. E isso é muito enriquecedor, te enriquece muito, assim. Então, é uma oportunidade muito boa. Mas a gente nunca pode romantizar a vida de imigrante, porque, primeiro, gente, a vida de imigrante não vai ser pra todo mundo. Não vai ser pra todo mundo. Não é todo mundo que vai aguentar. Muitas das vezes, né, você como imigrante vai ter que fazer trabalhos que no Brasil você nunca faria. E várias outras coisas, seja clima, seja saudade da família, gente que é muito apegada, né? Ter que desfazer de tudo seu. Então, assim, essa vida não é pra todo mundo, gente. Não é todo mundo que vai se adaptar. Não adianta você olhar o seu coleguinha e ele tá lá de boas e achar que pra você também vai ser assim, porque não vai ser. Tem muita gente que desiste, assim, até em pouco tempo, assim. Tem muita gente que volta. Então, assim, primeiro de tudo, não é pra todo mundo. Pesquise muito, veja por que você vai, qual é o seu propósito. Acaba que quando você vai morar fora, você tem que investir muito dinheiro. Às vezes as pessoas desfazem de bem, então você tem que pensar muito, porque é um investimento. Você gasta muito dinheiro para ir morar fora, antes de você recuperar esse dinheiro todo, né? Você gasta muito. Então tem que ser uma coisa assim muito acertada. Tipo, gente, você chega num lugar que às vezes você nunca esteve, onde você não sabe onde é nada. Tipo, você tá lá no Brasil, no bairro que você sempre morou, você sabe onde é o mercadinho, você sabe onde é a padaria, você sabe onde é tudo. E de repente você vai pra um lugar que você tem que usar GPS pra qualquer coisa, você não sabe onde é nada, você não sabe como funciona nada, você não sabe quais os documentos que você tem que fazer. Outra coisa que eu acho também muito importante em saber, que eu sempre falo quando eu tô conversando com alguém, principalmente se é um casal que vai se mudar, é assim, ver se os dois querem isso. Os dois têm que estar de acordo, gente. Os dois têm que estar com vontade de ir, tem que ser o propósito dos dois, porque só um tiver, a chance desse relacionamento dar errado é muito grande, tá? O índice de casais que às vezes vão juntos e se separam são muito grandes, porque às vezes um não queria ir, acabou indo porque o outro queria ir, aí isso dá ruim, a pessoa quer voltar pro Brasil, às vezes a pessoa é apegada à família, ou por outros motivos. Os dois têm que estar muito alinhados, gente, porque no início vai ser muito estresse mesmo, porque você está em período de adaptação, você tem que tirar novos documentos, você tem que arrumar trabalho, você tem que arrumar casa, se você tiver filho, você tem que arrumar escola, e às vezes você não fala o idioma. Tudo, a sua vida começou do zero, gente. Tipo, a habilitação que você tinha, você vai ter que tirar de novo. Eu até brinco que eu tenho coleção de habilitação, gente, é sério, eu tenho 3 habilitações, tenho do Brasil, tenho dos Estados Unidos, tenho de Portugal e daqui a pouco eu vou ter que fazer aqui, né? Se você vai pegar uma casa sem nada, você vai ter que comprar tudo de novo. Todas as coisas mínimas até, tipo garfo, prato, você vai ter que comprar. E é muito estresse, é período que as duas pessoas estão muito estressadas. Então, se vocês não tiverem ligados, assim, no mesmo propósito, a chance de dar ruim é muito grande, gente. Eu sempre fiquei muito estressada todas as vezes. Meu marido, assim, é bem paciente, ele já sabe como eu sou, ele sabe que eu fico nervosa, eu fico angustiada, você fica assim, com medo, né, gente? É muita coisa que muda na sua vida. Você não sabe o que você tá fazendo ali, se você fez a coisa certa, se era isso mesmo, você tá tão longe de casa, é muita coisa. Então, assim, o seu parceiro tem que te ajudar muito. Até porque a maioria das vezes vai ser só vocês dois. Você vai fazer amigos aí com o tempo, se você tiver alguns familiares, você vai ter alguns familiares, mas quando você mora fora, tá todo mundo muito no seu próprio propósito, sabe? Tá todo mundo indo trabalhar pra conquistar suas coisas, então acaba que a vida é um pouco solitária também, então a maior parte do tempo vai ser só você e o seu marido, a sua esposa, a maior parte do tempo vai ser só vocês, então vocês têm que estar muito ligados nisso. As primeiras vezes foi bem difícil pra mim, eu fiquei bem estressada. Dessa última vez, assim, até que eu fiquei tranquila. No primeiro dia eu fiquei meio, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E assim vai indo, depois vai tudo se ajustando, mas como a gente sabe o que a gente quer, nós dois queremos a mesma coisa, então fica bem mais fácil. Então essa aí é uma dica que eu sempre dou também. Se vier em casal, os dois têm que querer a mesma coisa. Não adianta você forçar outra pessoa pra vir com você, porque isso aí vai dar muito errado. Porque se a pessoa já nem quer, quando você quer, gente, já é difícil a vida de imigrante. Imagina quando você não quer. É 1000 vezes mais difícil. Eu mesma, gente, assim, já pensei em desistir e voltar pro Brasil várias vezes. Se eu falar que nunca, é mentira. Porque em momentos, assim, você fica assim, às vezes dá um pouco de cansaço, sabe, da vida de imigrante. Tipo assim, você não é mais turista, mas você também não é nativo daquele lugar. Você pode morar ali 15 anos, mas você nunca vai ser dali. Entendeu? Você pode ter a sua cidadania, pode ter tudo, mas você nunca vai ser dali, ali nunca vai ser 100% do seu lugar. Então assim, isso cansa um pouquinho às vezes eu fico assim, ai sabe, eu queria estar no meu país pra eu poder falar o que eu quero e ninguém falar, ai volta pro seu país, ai você não sabe de nada, sabe, a sensação de pertencer é um pouco difícil, isso é uma coisa que leva tempo, talvez você vai se adaptar mais rápido,
mas vai levar tempo até você sentir que você pertence àquele lugar e que as pessoas dali te acolheram. Você tem que se adaptar, às vezes, às regras do país, aos locais. Tipo, no Brasil a gente está acostumado com certas coisas. E aí aqui você tem que estar acostumado com outras coisas. Tipo, gente, você vai no shopping. No Brasil tem lá aquela praça de alimentação. Aqui, às vezes você vai no shopping e não tem a praça de alimentação. Tem um ou outro restaurante e só. Aí tu fica assim, ai nossa, sabe, no Brasil tem um restaurante que você fica querendo que o país tenha as coisas que tem no seu país. Mas não vai ser assim, você tá em outro país, você foi pra lá, você tem que se adaptar à cultura dele. Ou seja, tipo, aqui tudo fecha muito cedo. Aí no Brasil a gente tem lugares que ficam até de manhã. A maioria dos lugares fecha 10 horas da noite. Aqui às vezes 7 horas, 8 horas já tá tudo fechado, já tá todo mundo em casa. Mas, gente, é a cultura do país, então você tem que se adaptar a isso. Então, essas coisas, assim, às vezes também podem ser um pouco difíceis. E eu sou a que mais, às vezes, tem, assim, o meu marido, ele não pensa em voltar pro Brasil, não, gente. Aquilo que eu falei, a gente nunca fala nunca, mas eu, às vezes, tenho mais isso do que ele. Outro lado, gente, que é um pouco negativo, é a questão da culpa. Isso eu acho que só quem mora fora vai entender mesmo o que é o sentimento, assim, de culpa, de você perder tanto tempo com a sua família, de você não poder estar lá na festa de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou quando alguém tá precisando, né, num caso de doença, alguma coisa assim. Essa culpa de você perder tantos momentos. Várias vezes, assim, a gente se questiona sobre isso. Você se sente um pouco egoísta até, porque, né? Não, gente, a gente tá perdendo tempo, sim, com a família. Não tem o que a gente falar, o tempo não volta, entendeu? E aí, poxa, você fica o quê? Eu tô quase 2 anos sem ver meu pai. A minha mãe eu vejo mais porque minha mãe mora em Portugal, né? Então, só agora que a gente tá distante, assim. Meu marido tá quase 2 anos sem ver os pais dele. Então, assim, é uma coisa muito complicada. A gente fica pensando assim, quantas mais vezes a gente vai ver os nossos pais? Porque, vai ver de 2 em 2 anos? Então, tá bom. A gente vai ver, sei lá o quê? Nossos pais mais 10 vezes antes de alguma coisa acontecer, sei lá. Ou até antes, porque a vida é imprevisível. Então, essa culpa, gente, é muito chata. Várias vezes, assim, eu já me peguei muito triste sobre isso. Eu já estive, assim, em voos chorando. Eu já fiz, assim, voos de 9 horas. Toda hora eu olhava pra janela e eu chorava porque eu tinha essa culpa de você estar deixando sua família, de você ir embora e ver sua família chorando. É óbvio que todo mundo fica feliz pela gente por estar conquistando as coisas, mas também tem esse lado. Então, enfim, gente, não posso nem falar, não quero pesar o clima desse vídeo, porque senão eu choro. Mas tem horas que bate, assim, a saudade, né, gente? Esse é muito difícil, perder o tempo, porque é uma perca. A gente não vai conseguir ter esse tempo de volta. O nosso sonho era ter a nossa família aqui toda, né? Mas não pode ser assim. Infelizmente, se eu pudesse pagar a passagem pra eles virem aqui de 6 em 6 meses, pelo menos eu faria. Então, assim, nem todo mundo tá disposto a pagar esse preço, gente, porque é muito difícil. Você vê um Dia das Mães, você vê um Dia dos Pais, você vê um aniversário, ou seu pai, sua mãe tá com alguma coisa e você não poder estar junto, perder um ente querido, esses momentos, assim, são muito difíceis. Não é todo mundo que aguenta. Não é todo mundo que aguenta. Tem que ser bem forte mesmo, gente. Essa sensação de que você tá sendo um pouco egoísta, mas porque a pessoa pode pensar, você se mudou pra isso só por dinheiro, sei lá o quê. Não, né, gente? Envolve muitas outras coisas, envolve sonhos, envolve o que a gente quer pro nosso futuro, projetos. Então, assim, envolve muito mais coisa. Mas tem um preço aí bem alto que você tem que pagar por essa sua escolha. Do outro lado, é muito bom porque a sua família pode aproveitar, conhecer vários lugares, passear por vários lugares, você pode proporcionar também esses momentos aí bem legais, mesmo que seja por pouco tempo, né? É isso, gente. A vida de imigrante é muito boa. Eu gosto muito, eu acho que me mudou muito. Mas tem esses lados aí difíceis sobre a vida de imigrante, né? Você deixar tudo que você já tinha para você construir uma nova vida num novo lugar. E aí tem esse mix de sentimentos que você tem que saber lidar também. É muito trabalho, sim. Você tem que trabalhar muito aqui, mas aqui você vê as coisas acontecendo pra você. Você trabalha, mas você usufrui do seu trabalho. Enquanto no Brasil, às vezes, você vai levar muito mais tempo para conquistar alguma coisa. Então, esse é o lado bom. Fora outras coisas, poder aprender outros idiomas. Se você tiver um filho, seu filho estudar numa escola, assim, fora, né? Aprender outro idioma, isso é muito bom. Mas é importante vocês saberem aí que tem esses lados aí. Esse vídeo foi mais um pouco batendo um papo com vocês aí sobre um desabafo, algumas coisas que eu acho
que você tem que saber antes de você se mudar. Não é mil maravilhas, não faça loucuras, não pegue e venha do nada, sem se planejar, sem pensar, porque isso é muito sério, é um investimento às vezes. Eu conheço pessoas que moram fora há anos e não gostam, odeiam, querem voltar pro Brasil. Então, assim, não é pra todo mundo. Então tem que ter certeza do que você quer, ver o seu planejamento, estuda o país que você vai, estuda o que você precisa, ainda mais se você tiver filhos, que aí é mais difícil ainda, é muito investimento, então tem que ser tudo da melhor forma, né? Não é fácil, os primeiros meses vão ser os mais difíceis, você vai pensar em ir embora, você vai pensar em desistir, são mais difíceis, mas depois passa, gente, e melhora. Sempre tem os seus perrengues, porque afinal você vai ser sempre imigrante, né? Mas vai valer a pena, gente, eu juro, vai valer a pena. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que esse não vai ser o vídeo mais assistido do canal, mas eu também quero trazer essas coisas assim, assuntos que eu gosto, falando, porque não sei se vocês perceberam, mas eu gosto bastante de falar, né? Eu sou meio tímida, mas depois que eu pego a intimidade, eu vou falando. E aí aqui, ó, vou falando. Se deixar, eu falo. Então é isso, gente. Muito obrigada aí a você que assistiu esse vídeo todo, eu falando a beça. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, deixa aí um comentário o que você acha. Se você é imigrante, me diz aí se você tem os mesmos sentimentos que o meu, o que você acha, como é que tá sendo aí a sua experiência. Me conta aí que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que eu compartilho bastante coisa lá também. E é isso, gente. Eu vou ver vocês no próximo vídeo, trazendo aí mais informações, mais vlogs de rotina, vídeos na rua, mais viagens e tudo isso aí que eu gosto bastante. E é isso, muito obrigada por assistirem o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!